Olá, o meu nome é Danilo Anello, eu sou o autor de Serra Verde, o romance que inaugura a ficção conservadora no Brasil, e este é os 5 minutos de conservadorismo e, talvez, um pouco mais, mas vai valer a pena. Esse é o momento em que você pausa o vídeo e coloca o dedo no like. O seu like é muito importante para aumentar a relevância e o alcance do nosso trabalho. O assunto de hoje é o livro Não Vai Acontecer Aqui, de Sinclair Lewis, autor norte-americano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1930. Não Vai Acontecer Aqui foi lançado em 1935, apenas 2 anos depois que Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, enquanto chanceler. Mas, mesmo assim, Sinclair Lewis não apenas foi capaz de antecipar o que aconteceria na Europa, como escreveu um romance projetando o que sucederia na América se o fascismo chegasse ao poder. Um homem vaidoso, falastrão, anti-imigrantista e demagogo, chamado Berzelius Windrip, concorre à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata e ganha. Windrip promete aos eleitores que fará um país próspero e grande novamente, mas acaba por trilhar um caminho sombrio. Não Vai Acontecer Aqui expõe a fragilidade da democracia liberal quando posta diante de regimes autoritários e a possibilidade de ascensão do fascismo, ou da versão moderna do fascismo, o populismo, que ronda todo regime livre. O romance conta a história de Buzz Windrip, um sujeito vindo de algum estado do oeste, o qual não é especificado no corpo da obra, populista e preconceituoso, que, após vencer as eleições para presidente dos Estados Unidos, apoiado em milhões de seguidores fanatizados, fardados e completamente armados, os Minutemen, a sua milícia particular, declara o Congresso obsoleto, reescreve a Constituição com a ajuda de sicários bem mais inteligentes do que ele e desencadeia uma onda fascista por todo o país. Em verdade, a primeira lição, dentre muitas outras que não vai acontecer aqui aponta, é que devemos desconfiar muito, mas muito mesmo, daqueles políticos que se aproximam excessivamente do poder armado, cedendo ao poder armado todo tipo de benefícios, sendo esses benefícios suportáveis ou não suportáveis para o orçamento da nação. O político deve apoiar-se em suas bases civis e não nos canos dos fuzis. O fascismo, o procedimento fascistoide, tanto faz, detém a incrível capacidade de atrair às suas hostes os piores dentre todos os elementos de uma sociedade. E estes, após terem certeza de que estão realmente no poder e não poderão ser individualmente responsabilizados por seus atos, começam a perseguir os inimigos do regime, pois todo regime autoritário que se atribui a missão de salvar a pátria ameaçada tem de ter inimigos, mas se os tais inimigos não existirem, a inexistência deles não é necessariamente um problema, pois a liderança do regime vai fabricá-los, ainda que os tais inimigos não passem de pessoas completamente inocentes, ou de pessoas que, muito simplesmente, preferem os percalços da democracia liberal, apesar de todos os seus defeitos, às supostas certezas do fascismo. Só um instante. Em Fort Bulla, uma pequena cidade cita no pequeno e pouco importante estado de Vermont, quase na fronteira com o Canadá, vive o jornalista Doremos Jessup, o dono do jornal local, e sua família. Doremos tem 60 anos, leva a vida sossegada e tem uma situação financeira confortável. Não obstante, o velho Doremos, pai e avô babão, adorado pelas filhas, genros e netos, apesar do filho, um advogado que não mais reside na cidade, tratá-lo com alguma condescendência. Jessup é inteligente e um liberal de primeira linha, apesar de, por vezes, ser confundido com alguma espécie de socialista, algo que ele não é, de jeito nenhum. Como proprietário de jornal, ele procura
sem se comprometer demasiadamente com um ou outro lado, ajudar os dois candidatos que estão contra Berzelius Windrip, o conservador e republicano Walter Trowbridge e Franklin Delano Roosevelt, o atual presidente dos Estados Unidos, que está concorrendo à reeleição como candidato independente, até que, nas palavras dele, homens mais sensatos possam retomar a direção do Partido Democrata. FDR promete continuar o New Deal e Trowbridge promete deixar o governo de fora da economia, pois sabe, como sabem todos os conservadores e todos os liberais, que a economia se recuperará muito mais rápido sem as unhas do governo em cima dela. Mas o povo americano, embevecido pelas promessas de Windrip, vota nele e ambos são derrotados. É o começo do fim. Um empregado de Doremos, que antes cortava a grama do jardim e executava muito mal e porcamente alguns serviços na casa, ascende nas fileiras do corpoísmo, pois Windrip batiza o seu regime fascista de corpoísmo e termina por ascender a uma posição de poder, bem como quase todos os imprestáveis e preguiçosos de Fort Bula. O mesmo tipo de gente que existe em toda parte e se arroga o direito de receber um contra-cheque do governo às custas do contribuinte a troco de coisa nenhuma. O próprio Buzz Windrip afirma às gargalhadas que todo sujeito na América com um caso crônico de me dá, vem procurá-lo para oferecer apoio e que esses casos crônicos acabarão elegendo o presidente dos Estados Unidos. É claro que, após a vitória, os menos sortudos dentre esses casos crônicos são enviados para campos de trabalho, onde ganharão, quebrando pedras, bem menos do que ganhariam esmolando, pois esmolar torna-se algo proibido. Mas os mais privilegiados deles podem adentrar as fileiras dos Minutemen. Minutemen, civis que podem transformar-se em soldados no espaço de 1 minuto, uma expressão que vem da Revolução Americana, que foram incorporados ao exército regular. Doremos Jessup, entre o seu jornal, a sua família e um amor de longa data por Lorinda, a divertida dona de uma freguesada pensão que corresponde à sua paixão, tolera, no princípio, o regime corpoísta, mas quando os absurdos começam, ele se desculpa com os seus leitores pela paciência demonstrada para com o regime e denuncia os crimes do novo governo. A perseguição começa e se Doremos é apoiado por vários, muitos também se passam pelo lado do corpoísmo, até mesmo o filho mais velho dele, que ele renega. Não vai acontecer aqui? É uma trama rica, detalhada e não se fixa apenas no personagem principal. Também é rápido, uma qualidade que eu aprecio muito em um livro. Recomendo para os que desejam aprender a respeito de democracia liberal, independência pessoal, conservadorismo e fascismo. E, embora eu corra o risco de parecer um Kipling, afirmo, é imperativo manter a independência pessoal ante qualquer político ou propostas políticos. O político deve ser elogiado quando merece e ser malhado quando toma atitudes erradas. E se as atitudes erradas persistirem, então deve ser apeado do poder e não ter as botas lambidas por pelegos que se dispõem a isso, mesmo sem receber favores. E isso é o que me surpreende mais, pois muitos dos escritores da direita brasileira fazem-no sem receber absolutamente nada em troca, nem mesmo um afago ocasional, mas apenas a esperança de, no futuro, talvez, receber um afago das cabeças coroadas daquilo que, no Brasil, ao invés de receber o nome correto, populismo, o nome correto é populismo, passa-se por direita. Eu não tenho livraria virtual, mas sei que uma busca no Google é o suficiente para encontrar onde comprar não vai acontecer aqui. Se os romances com fundo político interessam, eu também recomendo o meu, Serra Verde, que está à venda no Mercado Livre. Basta digitar no Mercado Livre Romance Conservador Serra Verde e estará lá. Eu dedicarei o livro ao comprador.
Comprando Serra Verde, vocês me ajudam a perseverar com o conteúdo e a lançar o meu próximo romance conservador, O Reino de Branche. Por hoje é isso, e muito obrigado pela atenção de vocês.